Olá, amigos! Que alegria nós estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a doutrina espírita, para entendermos o mapa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para compreendermos como as nossas ações enquanto indivíduos pode gerar um processo de modificação coletiva, porque nós estamos unidos uns aos outros. Enfim, todos os espíritos criados por Deus estão unidos pelos laços da filiação divina. Nós estamos ligados uns aos outros. Nós que estamos aqui reunidos, aqueles que por vezes não compreendem o que nós não compreendemos, e os animais que estão unidos a nós como nossos filhos do coração. Repetindo sempre o que dizemos, os animais do planeta são filhos da Seama, filhos da humanidade. Nós, portanto, construímos juntos os caminhos de modificação. Quando nós nos modificamos individualmente, nós abrimos os campos de modificação do coletivo. Nós começamos a plasmar a nossa movimentação. Aquilo que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós dizemos, as construções que fazemos, aquilo que nós comemos, aquilo que nós pensamos, cria todo um campo material ao nosso redor, e este campo material ao nosso redor se reflete, ganhando uma nova esfera de ação. As múltiplas ações juntas formam uma egrégora, e esta egrégora cria uma inscrição no planeta, uma inscrição que vai de acordo com as diretrizes do Cristo, governador do planeta. Esta inscrição ela ganha força, e esta força faz os caminhos da transição para a regeneração. Mas principalmente, esta inscrição que nós deixamos no planeta, criada por nossos mais profundos sentimentos de amor pelos animais, pelos nossos pensamentos que se direcionam a uma nova vida no planeta, em que homens, animais e a natureza convivam dentro das leis divinas, na era do Espírito. Tudo isso forma uma mensagem que é transmitida ao subconsciente de nossos irmãos animais. Então, quando nós estamos aqui juntos, reunidos nesse podcast, ouvindo as necessidades dos animais a partir do que nos mostra a doutrina espírita e a partir, por exemplo, desses incontáveis documentários que nós estamos estudando juntos, em que os animais nos transmitem a mensagem a partir daqueles que contam a história deles, nós estamos enviando de volta um recado, dizendo aos animais que nós estamos aqui e estamos fazendo da nossa vida um espelho de compaixão, de fraternidade, de amor. Nós estamos dizendo a eles que eles são realmente nossos irmãos e nós os reconhecemos como nossos irmãos, filhos do mesmo Pai, espíritos em evolução. Este recado chega para eles. Então é uma oportunidade que nós temos de ouvir o que eles precisam e de responder a eles. Nós estamos aqui, nós amamos vocês, estamos lutando junto de vocês, para que no futuro vocês fiquem em paz. Meus amigos, hoje nós vamos estudar o documentário O Extermínio do Marfim. É um documentário da Netflix de 2016 que relata para nós sobre o que está acontecendo com os elefantes na África e qual é o reflexo disso no mundo e como nós podemos ajudá-los. E muitas vezes nós pensamos assim, mas o que nós podemos fazer pelos elefantes da África? Tudo! Vamos ouvir os nossos irmãos que ocupam o corpo físico de um elefante, que habitam hoje dentro do planeta Terra, nossa casa de amor. Irmãos nossos que vivem na África, sobre o que ocorre com eles. Quantas vezes nós não nos compadecemos sobre a situação das pessoas que vivem na África, espíritos em fase de humanidade que necessitam de nossa compaixão, de nosso amor, de nosso socorro. A própria SEAMA, Associação Espírita de Amigos dos Animais, faz parceria, por exemplo, com o Instituto RAI, que é um instituto que ampara crianças na África. Mas a SEAMA representa a voz do Cristo para todos os espíritos do Senhor. A Associação Espírita de Amigos dos Animais entende realmente o espírito habitando em diversos corpos físicos. Se nós nos compadecermos e olhamos a situação das pessoas que vivem na África, dos espíritos em fase de humanidade que vivem na África, estendemos a compaixão, a caridade, o amor, também devemos ouvir a situação dos animais, espíritos em fase de animalidade, nossos irmãos que habitam a África, e perguntar a eles: o que é que vocês
precisam, como podemos ajudar. Hoje é isso que nós faremos. Nós vamos estender as nossas mãos para estes irmãos. Meus amigos, sejam bem-vindos ao podcast da SEAMA. Vamos ouvir os nossos irmãos elefantes. Olá, Tiago. Olá, Natália. Vamos saber o que nos fala o documentário O Extermínio do Marfim. Oi, Sandra. Oi, Natália, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falar sobre mais um documentário. Dessa vez é um comentário um pouco diferente, mas muito intrigante e que traz para a gente muita reflexão. Bom, eu vou falar um pouco sobre o início do documentário, né? Ele começa falando sobre os elefantes na África, que são muito cobiçados por caçadores que infelizmente acabam matando esses animais para apenas utilizar o marfim. Nessa região existe um homem que foi apelidado por Chitani, que tem um significado lá na língua deles. Esse Chitani, ele é o maior matador de elefantes e mais famoso que aquele país já conheceu. O documentário ele se passa em alguns países, né? Principalmente nos países da África e também na China, mas especificamente o Chitani ele atua lá na África. Ele contrata homens para matar elefantes. Ao longo de 5 anos, cerca de 150 mil elefantes foram mortos apenas por causa do marfim. Com populações de elefantes na África Ocidental e Central praticamente dizimadas, a matança em massa está agora se espalhando pelo leste e sul da África. Essa rede de criminosos contrabandeiam o marfim bruto para a China, onde esse marfim é transformado em artigo de luxo, abastecendo um comércio multibilionário. Se este comércio continuar, os elefantes africanos poderão ser totalmente extintos em apenas 15 anos. É pouquíssimo tempo, né? Se a gente vê a história aí, uma década não é quase nada. No sul do Quênia, né, é uma região que sobrou um elefante que é considerado o maior de lá, né? Os outros foram mortos e existem alguns menores. Todo elefante na África está correndo risco de vida. Apenas por alguns quilos um caçador pode conseguir um pouco de dinheiro com ele. Então, por isso ele acaba sendo muito cobiçado, infelizmente. Toda vez que alguma coisa ruim acontece, você perde muito mais do que um único animal, porque elefantes têm uma memória incrível e eles podem viver em torno de 60 ou 70 anos. E algo que ficou muito evidente e que é muito interessante de se observar nesse documentário é que a transferência de conhecimento e experiência é algo incrível de testemunhar. Os filhotes aprendem tudo com as mães e estão muito mais conectados entre eles do que os humanos hoje em dia podem imaginar. E que acontece também com os humanos, né? Nós não temos nenhuma conexão entre nós como os elefantes têm entre si. Esse grande elefante, ele foi nomeado de 1 tonelada pelos protetores. Então, esse 1 tonelada tem uma presa que mede cerca de 2 metros e pesa entre 70 a 80 quilos de marfim. Estamos falando de provavelmente 20 no mundo todo que tenha essa estrutura. Por incrível que pareça, os elefantes acabam escondendo suas presas dos humanos, pois sabem que são valiosas. São seres muito inteligentes e percebem isso. Aqui está mais um relato da inteligência desses animais, né? Qualquer caçador estaria arriscando sua vida tentando matar um animal como este. Os elefantes não têm como se defender. Não importa o que eles façam, armas de fogo e caçadores sempre vencerão. Esse é um triste relato que esse documentário nos traz. Mesmo com guardas tentando ajudar, não tem jeito. Eles estão morrendo
em todo o continente africano. Uma informação bastante importante que o documentário nos traz, mais para o fim do documentário, é que a cada 15 minutos um elefante é morto, para que os caçadores possam retirar as suas presas e utilizar o marfim no mercado chinês. Estava ouvindo aqui você, Tiago, e pensando, como nós sabemos muito poucos, os elefantes ainda. Há vários estudos, um livro muito interessante que eu acho que vale nós falarmos aqui antes de eu continuar falando, eu vou indicar. Quando os elefantes choram, nós já tivemos a oportunidade de falar a respeito, é um livro que fala sobre os sentimentos dos animais em geral, mas há algumas colocações bastante interessantes sobre os elefantes. Um outro livro que fala a respeito dos elefantes é A Expressão das Emoções do Homem e dos Animais, do Darwin. Então são 2 livros que valem para nós conhecermos um pouco mais sobre os elefantes. Mas a verdade é como nós pouco sabemos sobre os animais com os quais nós não convivemos. Em particular os animais silvestres, os animais exóticos, ou seja, o que nós chamamos de animais selvagens que vivem fora do convívio cotidiano nosso, do convívio, vou colocar bem entre aspas, da civilização humana. Bem entre aspas, porque quando nós olhamos um documentário como este, ou todos os outros documentários que nós assistimos, e eu gostaria de abrir um parênteses para dizer que nós, da SEAMA, não estamos aqui para julgar ou condenar ninguém, e a bem da verdade, nós também não temos a autoridade moral para fazê-lo, visto que se hoje nós amamos os animais e dedicamos a nossa vida em trazer para eles um caminho melhor, nem sempre foi assim nesta mesma reencarnação. E ainda que o seja hoje, nós temos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, somos espíritos em evolução, em processo de humanização, como todos os outros irmãos que habitam conosco a Terra. Então, fechando esses parênteses, olhando a todos nós e nos incluindo enquanto humanidade, se nós fôssemos um espírito superior de outro planeta e que viéssemos até a Terra e assistíssemos a história da humanidade na Terra, dos terráqueos e a sua relação com os animais, ficaríamos, no mínimo, chocados efetivamente com esta ação em si, com esta situação em si. Então, quando nós assistimos a toda esta situação, e quando nós então vemos tudo isso, nós somos surpreendidos olhando e pensando que os animais são selvagens e nós, entre aspas, somos civilizados. No entanto, trazendo esta denominação que nós fazemos enquanto humanos, enfim, esses animais não cabem no nosso cotidiano, nós não convivemos com eles, então sabemos muito pouco a respeito. A National Geographic e vários canais que têm efetuais, jornalistas, repórteres estudando, muitos cientistas têm trazido informações assim mais importantes a esse respeito. E aí, quando nós vemos estas informações, nós somos surpreendidos com o nível de consciência, sensibilidade, os vínculos afetivos, o peso, a força da família, dos núcleos familiares para esses diversos animais. O vínculo realmente emocional que eles criam entre si. E algumas coisas que nos chamam a atenção. Como os pais ensinam os filhos, os avós ensinam os netos. Como dedica-se parte do tempo a demonstrar a eles como é importante determinados cuidados, como eles suprem as necessidades físicas, como eles cuidam dos outros, como eles formam as famílias, como isso se assemelha a nós. Aí nós vemos a história realmente do espírito em trânsito para a fase de humanidade. Assistimos de onde nós viemos e entendemos para onde eles vão. Quando nós rompemos realmente com o véu do antropocentrismo e nos sentamos a observar os espíritos ocupando o corpo, nós somos surpreendidos por algo que não deveria nos surpreender. E admiramos profundamente algo que não deveríamos admirar tanto, porque está ali o espírito no desenvolvimento da consciência. As colocações desses estudiosos dos elefantes neste documentário e outras incontáveis colocações que nós vemos em outros documentários, ou em estudos, ou em livros, nos demonstra a sensibilidade, a consciência, a inteligência, o livre-arbítrio, as afeições. E nós vemos isso nos elefantes, nós vemos isso no documentário em detalhes,
E nós vemos isso ouvindo você, Tiago. Ali nós vemos a história das famílias, os grupos se unindo para protegerem uns aos outros, o cuidado que eles têm para com os bebês. E somos tocados por tudo isso, porque eles se assemelham tanto a nós. São os nossos irmãos que estão sofrendo. Estas famílias estão sofrendo pela ambição do homem. Então, meus amigos, é realmente importante nós assistirmos esses documentários e observarmos o que está havendo, porque somente uma grande modificação humana na busca da humanidade por novos processos é que fará com que as leis humanas se aproximem das leis divinas. Porque uma coisa que o documentário nos relata é que a caça é ilegal, né? A venda do marfim é ilegal na grande maioria dos países, no entanto, ela acontece. Então, meus amigos, importante nós sabermos que não se trata de um corpo enorme sem uma alma que tem ali uma peça valiosa para enfeite das casas dos seres humanos que se autodenominam civilizados e cristãos. Se tratam de espíritos sensíveis e com altíssimo nível de consciência que habitam um corpo planejado pelos geneticistas espirituais para a sua evolução e que é drasticamente mutilado para habitar a casa daqueles que se autodenominam civilizados, mas que são muitas vezes mais selvagens do que os civilizados chamam de selvagens. Olá, Sandra. Oi, Tiago. Tudo bem com vocês? Bom, eu vou falar sobre a parte do comércio do marfim. Vou começar falando sobre os valores que são muito altos. Como o marfim é considerado uma peça, um material muito caro. Para vocês terem uma ideia, uma pequena estatueta custa aproximadamente $10.000. Uma espada feita de marfim custa mais ou menos uns $200.000. Pesando mais de 15 quilos, uma outra peça pintada custa de $300 a $30.000. Usando a fala da Andréa Costa, que é uma chefe de investigação que aparece no documentário, que participa, a razão que as milhares e milhares de elefantes são abatidos na China é porque eles têm um comércio legal. Este comércio pode conter somente com uma pequena quantidade de marfim que o governo chinês distribui todo ano. São cerca de 5 toneladas, mas isso não é o suficiente, pois a demanda é muito maior. Por isso, eles têm que comercializar marfim de forma ilegal. Imaginem ter um comércio legal de drogas. Seria extremamente fácil lavar a droga e vender como um produto legal. É o que fazem com o marfim. Só para vocês terem uma ideia de como é. Centenas de toneladas de marfim entram na China todo ano. Ou seja, muitos e muitos elefantes são mortos para que isso aconteça. E falando dos elefantes, eles são realmente incríveis, eles têm uma conexão, eles têm memórias, sentimentos como nós humanos. A relação deles, quando um elefante morre, mostra como o sentido deles vão além da nossa compreensão. Eles sofrem, eles passam pelo processo do luto. É muito triste ver que mais elefantes morrem, aqueles que não eram alvos de caçadores. Por quê? Porque quando eles sentem o perigo, eles acabam se reunindo, eles se unem na hora do ataque para proteger os seus filhotes. Então, mesmo os que não teriam que ser mortos, né, teoricamente pelos caçadores, que eles ainda estão com um marfim pequeno, que eles não são alvos dos caçadores, eles acabam morrendo também, porque eles acabam se unindo para proteger os filhotes. Os comerciantes de marfim querem a extinção dos elefantes. Quanto menos elefantes existirem, mais caro ficará o marfim. Ou seja, é a lei da escassez, né? Quanto menos tiver, mais caro vai ser. Vai ser um objeto mais cobiçado e mais ostentado.
Quanto mais o preço sobe, mais as pessoas querem matá-los. O caçador mais procurado, que o Tiago já afirma com vocês, já deve ter matado mais de 10.000 elefantes, só ele. Agora eu vou falar sobre a fala de um dos policiais que participa do documentário, que participa de toda essa investigação. Ele falou o seguinte: dói muito ficar assistindo esses homens matando esses animais sem piedade. E vemos no olhar dele a tristeza por tudo isso. Também é nos relatado no documentário um ativista chinês, que ele é um jornalista investigativo. E ele faz parte desse documentário, ele ajuda nas investigações. E ele relata que desde pequeno ele gostava muito de animais. E que quando ele ia para a escola, ele passava por um lugar que as pessoas vendiam animais vivos e os abatiam ali mesmo. Foi ali que ele percebeu que algum dia ele poderia proteger os animais, fazer alguma coisa por eles. E com essas investigações e tudo mais, eles acabam mostrando que existem elefantes habitando praticamente o mesmo lugar que os humanos. Ou seja, os campos, as fazendas, né? Eles acabam destruindo o campo, pisando, comendo algumas plantas, né? Por isso, os agricultores sempre irão ser a favor da matança dos elefantes. O que acaba acontecendo? Esses fazendeiros, essas pessoas, eles se unem para matar os elefantes, porque eles alegam que os elefantes estão estragando a plantação deles. Então, quando eles entram em fazendas, infelizmente eles são mortos sem piedade, tá? Até quando eles não entram, se eles estiverem próximo, eles se juntam, eles fazem um grupo de pessoas e saem para matar os elefantes. Gente, matar um elefante, assim, significa um passo bem curto para se virar um caçador. Por quê? Porque quando você olha para essas pessoas, você vê a raiva delas. No olhar, por conta dos elefantes terem destruído as plantações, né? Os seus alimentos. E aí, isso pode gerar na pessoa a vontade de virar um caçador de elefante. Isso é muito grave. Os policiais, eles são encarregados para afastar os elefantes desses lugares e das pessoas que ficam correndo atrás deles para matá-los. Infelizmente, o ser humano ainda não entendeu que nós estamos invadindo cada vez mais o habitat dos animais e assim acabamos colocando a culpa neles por destruírem as plantações. Mas quem realmente está no lugar errado não são os animais, né? Falando um pouco de Hong Kong, é mostrado que milhares de presas podem estar chegando nos containers, que vêm direto da África. O marfim é um artigo de luxo que os ricos usam para status. Muitas pessoas ainda acham que os animais são parte dos seus recursos naturais que eles utilizam. O documentário mostra para nós que os comerciantes estão estocando o marfim, pois acreditam que o valor irá subir muito. Então, voltamos à questão de que, se realmente os elefantes forem extintos, o marfim ficará cada dia mais caro. Os comerciantes também falam que o governo não tem como controlar tudo isso, acabam provando que o sistema ali é uma fraude. É muito difícil para a polícia identificar os envolvidos, pois tudo isso é segredo, desde o matador ao comprador. Lutar contra a caça significa também salvar o país dos terroristas. Mesmo com a ajuda e todo o trabalho que já fazem lá para proteger esses animais, não está adiantando. O problema é muito grande, assim é preciso de uma solução política para essa situação ser resolvida. O jornalista investigativo, ele mostra pra gente como é perigoso estar nessas investigações, mas a vontade de ajudar e o amor pelos animais é muito maior que o medo. O problema também é que para cruzar a fronteira, eles acabam subornando a polícia e conseguem passar, ou seja, nem todos estão do lado certo da lei. Existe essa questão também. É mostrado e falado que o destino de uma espécie inteira está nas mãos do presidente da China. Lembrando que este documentário ele foi produzido e filmado em 2016, tá? Tudo isso se tornou uma zona de guerra, a polícia tentando acabar com essa caça e os caçadores e os traficantes tentando vencer. Tirar um elefante da sua manada é destruir uma família. Não é só o que as pessoas pensam, estou matando um objeto. Não, é destruir uma família. É uma dor, um luto. Enquanto o marfim valer dinheiro, a matança e o comércio irá existir.
O que tem que ser divulgado e questionado é o seguinte: para que o marfim irá te servir? Existe alguma necessidade em ostentar e para isso usar o sofrimento de um animal? Será que realmente as pessoas irão deixar que o maior mamífero da Terra desapareça? Nós temos que divulgar e pensar, nós seres humanos, em tudo isso, nessas questões. O que será do mundo cheio de pessoas, mas sem vida selvagem? Para vocês terem uma ideia, a população de elefantes caiu de 1.300.000 para cerca de 400.000 hoje. Lembrando que este documentário foi filmado em 2016, então nos dias atuais a situação está bem pior. Bom, e finalmente é nos mostrado que conseguiram prender o maior caçador de elefantes, que ele é apelidado por Chitane, que o significado desse apelido é Diabo Sem Piedade. Há muitos anos estavam atrás dele, com muita dificuldade e trabalho conseguiram capturá-lo. Agora vamos para uns dados muito importantes. Em abril de 2016, o Quênia destruiu todo o seu estoque de 106 toneladas de marfim. Mais de 600 toneladas ainda permanecem em estoque do governo em toda a África. Em julho de 2016, os Estados Unidos proibiu todo o comércio de marfim. Hong Kong anunciou acabar com isso até 2021, ou seja, até esse ano. A China até então não havia apresentado nenhum calendário. Enquanto isso, um elefante é morto aproximadamente a cada 15 minutos. A luta continua em nome dos animais. Não podemos parar. Nós somos as vozes desses seres. Sabe que conforme nós vamos ouvindo sobre a caça ilegal, o sofrimento dos animais, a luta pelas entidades de proteção visando tentar evitar ao máximo possível a caça, nós vemos o quanto nós nos remetemos ao homem primitivo ainda. E eu queria aproveitar esse estudo que nós estamos fazendo acerca do documentário que visa especificamente a caça aos elefantes e levantar uma questão muito importante que é o turismo da caça. Então é possível, por exemplo, aqui no Brasil, se alguém decidir que quer caçar um animal selvagem na África, ele pode contactar agências e a partir dessas agências ele paga para caçar determinados animais em determinados parques, pode tirar foto, postar estas fotos. Então nós vemos aí um retorno nosso ao comportamento mais primitivo. E é quando nós nos colocamos então muito acima desses animais, porque dominamos esses animais, os dominamos com arma de fogo, utilizamos dos recursos que nosso desenvolvimento intelectual nos deu para destruir famílias, para matar, pelo simples prazer de matar, sem saber, por nossa ignorância, o mal que nós estamos causando. As famílias que perdem um membro, filhos que perdem pais, e aquele próprio espírito que foi assassinado pelo homem. Então nós vamos construindo a egrégora do verdugo, conforme nos diz André Luiz no capítulo 4 de Missionários da Luz. O verdugo que é olhado pelos animais selvagens como nós olhamos os piores dos piores obsessores. Meus amigos, o que nós estamos fazendo na Terra? Estamos no momento de pararmos e ouvirmos o chamamento de Jesus. E não podemos nos fazer silenciosos e omissos, porque quando nós somos omissos, quando nós deixamos de falar, nós só colaboramos com o caçador, neste caso, nunca com a vítima. Nós colaboramos, com aquele que levanta a arma, nunca com aquele que está sofrendo. Então é imprescindível que a nossa voz se torne uma voz que realmente é colaborativa, a fim de esclarecer consciências, a fim de buscar uma modificação, a fim de traçar caminhos de luz, a fim de representar a luz, a fim de falar em nome dos animais, que nem voz tem para falar. A expressão deles, a forma como eles se comunicam, é através do olhar.
lágrimas que escorrem, gritos de desespero, busca de ajuda, a expressão corporal. Os vínculos que nós observamos, nós precisamos fazer de nossa voz uma voz de modificação. Nós temos de ter coragem de falar para aqueles que nos cercam os caminhos da verdade sobre o que está ocorrendo com os animais. Meus amigos, quando nós abrimos as portas para descobrir as mensagens do Cristo acerca dos animais, nós abrimos também as portas para nos candidatar a falar por eles. Conforme nós dissemos no início do podcast, nós estamos ligados uns aos outros pelos vínculos da filiação divina. Nós estamos ligados aos animais. Se nós fizermos uma análise espiritual da situação, se nós por algum momento nos lembrarmos que estamos na era do espírito, que nós não somos nosso corpo, nós somos espírito e os animais não são os corpos que eles ocupam, eles são espíritos. Ora, meus amigos, vai nos chocar pensar, realmente, que somos todos irmãos, que os irmãos mais velhos estão matando os irmãos mais jovens, ou pelo simples prazer de matar as crianças, ou pela ambição de vender parte destas crianças. Os irmãos mais velhos estão torturando os irmãos mais jovens. Os irmãos mais velhos estão esquecidos do amor do Pai de todos, virando as costas para o Pai, torturam os outros filhos. Porque sob o olhar do Espírito, é isso que está acontecendo na Terra. O aprendizado sobre o espírito por trás do corpo nos traz a triste realidade da desorganização da família terráquea por uma incompreensão sobre o significado do amor por parte dos irmãos mais velhos. Meus amigos, nós somos cristãos. Nós somos espíritas e, como espíritas, somos cristãos, dotados da consciência mais lúcida acerca do objetivo da reencarnação. Conhecendo, à medida que vamos estudando em mais detalhes as leis divinas, compreendendo os processos de evolução, entendendo como a Terra foi formada. Vamos ouvir isto de novo. Nós somos espíritas, trazendo em nosso cotidiano a busca para aprendermos a viver o cristianismo primitivo, aquele cristianismo trazido por Jesus. O cristianismo do amor ao próximo, da simplicidade, as luzes que se derramaram sobre nós através das bem-aventuranças, a voz do Cristo a nos esclarecer que bem-aventurados são os mansos e pacíficos, as mãos de Jesus, pedindo para que nós abandonemos tudo que pertence ao homem velho, a fim de segui-lo nas lições amorosas do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Todos os desdobramentos da doutrina espírita trazem a luz da evolução, o entendimento da reencarnação, o objetivo da vida encarnada, os vínculos que nos ligam uns aos outros como espírito, os desdobramentos das bem-aventuranças. Nós somos espíritas. O objetivo do espiritismo é que nós estudemos as lições de Jesus em todos os seus desdobramentos,
a fim de criarmos os caminhos de modificação de cada um de nós, para nos tornarmos o homem de bem. Vivemos hoje um período de transição e um chamamento eloquente por parte dos espíritos das faixas superiores da luz que advém do mais alto, derramando as bênçãos do Cristo sobre a terra. Um clamor pelo amor ao próximo, um clamor pela claridade, um clamor pela proteção dos mais fracos, um clamor para que os discípulos de Jesus, aqueles que somos nós, os homens medianos imperfeitos que olham para o Cristo e compreendem que Ele é a luz, e que começam levantando-se das próprias trevas, a caminhar para a estrada da vida, da verdade, da paz. Mas não podemos ignorar o que ocorre na Terra. Fazer esta caminhada significa trabalhar com Jesus incansavelmente a favor da implantação do amor, a nos tornarmos mansos e pacíficos, a socorrermos os sofredores oprimidos. Não há dúvida que há muitos irmãos em humanidade que precisam de nosso socorro, amparo, auxílio, compaixão. Mas não há dúvida também que há muitos irmãos nossos em animalidade, um número gigantesco que precisam do mesmo. Hoje nós ouvimos a voz dos elefantes e junto da voz deles ecoa a voz de todos os animais, todos os nossos irmãos que vivem nas florestas, nas savanas construídas por Jesus. A precisarem de nós. Nós somos espíritas, nós somos cristãos, nós somos representantes de Jesus e da evolução. Meus amigos, com este pensamento que deve nos trazer reflexões profundas, nós deixamos aqui o nosso abraço sincero, nossa gratidão ao nosso Mestre Jesus, a Francisco de Assis, pela oportunidade de nós falarmos em nome de nossos irmãos animais.